Querida igreja, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. A nossa alegria de poder se ajuntar na noite de hoje, e é importante que eu diga a nossa alegria, porque ela é minha, ela é sua, ela é nossa, a alegria do Senhor, da gente poder se ajuntar nesta noite e poder buscar a face do Senhor e poder ouvir a sua maravilhosa palavra. A Deus seja dada a glória para todos sempre, pela oportunidade bendita que Ele nos concede. Eu gostaria de pedir à igreja para se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus, para que possamos ler as Escrituras. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 5. Eu vou ler até o verso de número 4. Eu leio, a igreja acompanhe em leitura silenciosa. Enquanto vocês procuram, eu quero fazer algumas observações aqui importantes, enquanto que vocês abram no texto que eu mencionei. Deuteronômio, capítulo de número 5, do verso 1 até o verso de número 4. Bom, eu começo compartilhando com vocês de que é bem provável que hoje eu não consiga fazer a exposição do texto que eu proponho com vocês, que é a segunda mensagem de Moisés. Isto porque o segundo discurso é muito longo. Então eu vou fazer hoje uma espécie de uma introdução do assunto e gostaria de que vocês me dessem a sua valiosa atenção. Hoje nós estamos gravando o culto e esperando em Deus de que seja importante para a igreja do Senhor, na hora que a gente quiser acessar aquilo que é mencionado em cima deste altar, os nossos irmãos, as nossas irmãs que ministram a palavra. Isto fica como uma história da nossa igreja e um momento da nossa edificação, onde a gente pode relembrar coisas da parte de Deus. Então eu queria começar lembrando de que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, eu vou explicar isso no decorrer da mensagem, de que o propósito é falar sobre o capítulo 5, sobre o capítulo 8 e sobre o capítulo 9 de Deuteronômio. Lembrando que dentro desses capítulos a gente vai traçar aquilo que está em cada capítulo desse. Por exemplo, no capítulo 5 vai tratar sobre a repetição dos mandamentos, que esse é um dos propósitos do livro de Deuteronômio. Nós vamos tratar no capítulo 8 sobre uma exortação a ter memória, e no capítulo 9 nós vamos falar por que o povo de Israel não deveria se orgulhar quando entrasse na terra prometida. Então é bem provável que eu não chegue nesses capítulos para mencionar por causa da introdução do livro, embora a gente já tenha tratado isso em 2 terças-feiras atrás, fazendo essa introdução, mas acredito que a gente pode aproveitar mais ainda sobre esse livro de Deuteronômio, tá bom? Então a gente vai ler o capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 4. Eu estou pegando este texto aleatoriamente para que a gente possa introduzir, porque é exatamente a partir do capítulo de número 5 que começa a segunda mensagem de Moisés. Então eu só vou ler 4 versículos e vocês vão entender que a partir do capítulo 5 se inicia a segunda mensagem ou o segundo discurso de Moisés. Bom, então eu leio e vocês acompanhem em leitura silenciosa, por favor. Diz assim o verso 1: E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei, e guardá-los-ei para os cumprir.
O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Amém? Muito obrigado, podeis assentar. Meus queridos, e dê a sua valiosa atenção para a gente tratar este precioso assunto, porque o livro de Deuteronômio, ele é muito rico, muito profundo, e que cria um peso, eu acho que cria temor em nossos corações, a gente fazendo a observação deste livro de Deuteronômio, nós vamos compreender muitas verdades que podem ser aplicadas na nossa vida espiritual e que ela é de bastante edificação para a nossa vida de fé. Eu acho importante que a gente, durante esses dias que nós estamos tratando do livro de Deuteronômio, se os irmãos puderem se esforçar e fazer a leitura de todo este livro, seria muito edificante para que a gente possa compreender de uma forma mais profunda este livro. Como vocês bem sabem, a gente em 2 terças-feiras passadas, a gente falou do primeiro discurso que Moisés, ele deu aos filhos de Israel. A gente tratou, falando com vocês, sobre este primeiro discurso. O primeiro discurso vai do capítulo 1 até o capítulo de número 4. O segundo discurso começa no capítulo 5 e vai até o capítulo de número 26, todo o capítulo de número 26. E o terceiro e o último discurso inicia-se no capítulo de número 27 e vai até o capítulo de número 30, verso de número 20. Nesses 3 discursos, Moisés, ele está tratando com os filhos de Israel, com esta nova geração. Eles estão próximos de entrar na terra de Canaã, exatamente no 40º ano, no 10º mês, no primeiro dia desse 10º mês, conforme Deuteronômio. Vou pedir, à medida que eu citar a referência, vai aparecer aqui no Data Show para vocês verem. Isso está em Deuteronômio, capítulo 1 e verso de número 3. Essa nova geração, vocês estão vendo aí no Data Show, tá? Vocês vão perceber que esta nova geração que Moisés está discursando para eles, é uma geração que não conhecera os milagres que Deus operara naquela geração anterior. Com isso, eles precisavam de um discurso inflamado, eles precisavam de uma voz com muita autoridade, de quem teve experiências com Deus. E ao perceber o discurso de Moisés, tanto no primeiro, bem como no segundo e no terceiro discurso, vocês vão ver um homem profundamente, com muita graça de Deus, com muita autoridade divina, com muito poder de Deus, um homem experimentado no que diz respeito ao conhecimento das coisas sagradas. Moisés, ele tem experiências muito profundas com Deus. E a geração anterior presenciou, viu com os olhos deles as coisas que Deus operara pela mão de Moisés. Moisés é um grande legislador, um santo homem de Deus, um homem experimentado de um relacionamento muito profundo com Deus. Subindo no monte,
no monte ardia em fogo, raios, trovões, o povo não podia se aproximar do monte, mas Moisés estava lá. Muita graça compartilhada de Deus para com a vida deste grande líder. Moisés é exatamente um líder de que ele consegue, de forma muito graciosa, que Deus concede a ele, poder conduzir um povo, passando pelo deserto, e ele experimentando, recebendo da parte de Deus o auxílio, a orientação. Deus revela para Moisés a sua lei. Deus concede exatamente ao povo de Israel, por intermédio de Moisés, a lei que Deus faz chegar aos filhos de Israel. Então esta geração, ela precisava conhecer, através do seu líder, de forma veemente, um testemunho aonde Deus estaria preparando esta nova geração para entrar na terra de Canaã. A gente poderia dar um tema para o livro de Deuteronômio, eu acho que isso é próprio, porque este povo vai herdar a terra, mas um dos objetivos de todo o livro de Deuteronômio é fazer com que este povo, ao herdar a terra de Canaã, o façam com pureza, que a pureza faça parte da vida deste povo. E a gente vai encontrar estas repetições das leis que estão dadas por Deus a Moisés no livro de Levítico. Encontramos isso no livro de Êxodo. O que Deus está fazendo é para que, ao entrar na terra de Canaã, este povo viva uma vida de pureza. A pureza prevaleça sobre os filhos de Israel, porque eles terão grandes desafios ao entrar na terra de Canaã. Eles vão ter pelo menos 7 nações dentro da terra de Canaã. E este povo é tomado pela idolatria, é um povo pagão. Israel precisa expulsar este povo de lá. As orientações, tanto no livro de Êxodo, como de Números, e também em Deuteronômio, é para que eles não se relacionem com os moradores daquela terra. Caso eles fizessem assim, isso seria um tropeço para os filhos de Israel. O texto chega a ser muito claro, dizendo que eles seriam como uma pedrinha ou uma pedra no sapato dos filhos de Israel. É claro que na sandália, né? Porque naquele tempo não havia sapato. Eu estou tentando atualizar isto para vocês. Imagine que isto é muito desconfortável para nós, quando a gente anda e tem uma pedra no nosso sapato. Israel, ele entra na terra de Canaã, mas não cumpre a totalidade da ordem que o Senhor havia dado para os filhos de Israel. Então a gente começa dizendo, e é importante que a gente comece a falar, de que esse discurso que Moisés está dando é para uma geração que não viu nada, que não experimentou nada. E é muito difícil, irmãos, a gente falar para uma geração que não viu nada, uma geração que não conhece nada, que não tem experiência com Deus. Como é que você vai falar com alguém que não tem experiência com Deus, que não tem conhecimento de Deus? Uma geração que pode estar muito aquém de coisas que deveriam ter experimentado, mas não experimentaram. Então este é um cuidado que em cada um de nós precisamos pensar e precisamos avaliar. A gente precisa buscar ao Senhor que experiências com Deus façam parte da nossa vida. Faça parte da minha história, faça parte da sua história. É muito triste um crente sem o conhecimento de Deus e sem viver experiências com Deus. Eu acredito que
A minha vida e a sua vida precisa ser marcada por grandes experiências com o nosso Deus. Então vocês vão encontrar que no 40º ano, num 10º mês, diria em nossa linguagem, como se fosse novembro, no dia 1º de novembro, Moisés vai tratar isto com os filhos de Israel. E vocês vão perceber que um mês depois, conforme o capítulo de número 34, do verso 1º até o verso de número 7, um mês depois de Moisés dar esse discurso aos filhos de Israel, é bem provável que o discurso de Moisés tenha durado todo um dia. Eu não posso dizer para vocês se exatamente foi assim, mas eu estou dizendo que provavelmente todo o discurso de Moisés tenha durado o dia inteiro. Eu também não posso precisar se foi 3 discursos. Bom, algumas Bíblias, nas suas novas traduções, separam 1º discurso, 2º discurso e 3º discurso. É possível que tenha acontecido 3 discursos? É possível, é provável, mas isso não pode ser comprovado de que realmente foi assim. Mas nós estamos separando esses 3 discursos, conforme algumas traduções separam esses discursos, e a gente vai ver que depois de Moisés ter dado este discurso, no capítulo de número 34, do verso 1º até o verso de número 7, eu vou pedir aí alguém para ficar com o microfone na mão e vai ler. Vou pedir que fique com o microfone, porque isso está sendo gravado. Se lermos sem o microfone, as pessoas não escutarão. Então, vou pedir aqui para colocar o microfone na mão do pastor Estênio, para que ele faça a leitura do capítulo de número 34, do verso 1º até o verso de número 7, porque é provável que um mês depois de Moisés ter dado esse discurso, ele tenha morrido. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 34, do verso 1º até o verso de número 7. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último, e ao sul, e a campina do vale de Jericó, e as cidades da Palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente darei, mostro-te para a veres com os seus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Muito obrigado, pastor Estênio. Então a gente está observando que provavelmente um mês depois de Moisés ter dado esse discurso, o próprio Deus orienta ele para que ele suba no monte Nebo, no cume de Pisga. Ele avista toda a terra, ele vai contemplar toda a terra que Deus prometera a Abraão, a Isaque e a Jacó, onde essa nova geração vai entrar, vai herdar esta terra. Moisés, ele está com o coração ciente de que para lá ele não pode entrar. No primeiro discurso nós tratamos isso, quando Deus está tratando com Moisés por causa do incidente em Cádiz Barneia, onde Moisés, irado, deveria falar à rocha, ele fere a rocha,
E por causa deste comportamento de Moisés, Moisés também é impedido de entrar na terra de Canaã. Mas Moisés, ele está muito lúcido, ele está com seus olhos, a Bíblia está mostrando de que ele está enxergando perfeitamente, ele está com saúde, com vigor, e com 120 anos ele vai morrer. O texto vai mostrar, dentro de Deuteronômio, que o próprio Deus é quem vai sepultar Moisés. Ninguém vai achar o lugar da sua sepultura. Isso é um mistério de Deus. A gente não sabe responder as causas. Uma das coisas prováveis é para que ninguém criasse nenhuma idolatria, né, com respeito ao lugar do sepultamento, alguma coisa dessa natureza. O fato é de que o próprio Deus é quem sepulta Moisés. Eu diria para vocês que Moisés teve privilégio até no sepultamento, porque ser sepultado por um coveiro é uma coisa, mas ser sepultado por Deus, olha que privilégio. Embora que ele não estivesse vendo, mas imagino o cuidado, imagino que isso estava cercado de honraria, com anjos de Deus por perto. Provavelmente Miguel, o arcanjo, devia estar por ali. De maneira que isto é uma honraria. Se é bonito até um cortejo aonde a honraria dos santos homens de Deus, que poderíamos falar dos casos desde quando recolhido os ossos de José do Egito, a honraria e o cortejo que teve da morte de Jacó, a gente observa de que se isto é honroso, porque uma das coisas também que vale se comentar aqui, irmãos, quando a gente está em um determinado culto fúnebre, e a gente observa as cerimônias, a honraria que se dá ao serviço dos santos homens de Deus e das santas mulheres de Deus, isso deva ter a nossa atenção, isso deva ter o nosso cuidado, porque se tem uma das coisas que vem sendo perdida nos nossos tempos, é a nossa devida responsabilidade com aqueles que, partindo e está sendo feito um culto fúnebre, as pessoas estão perdendo a sensibilidade de dar a sua presença, de reunirmos, de poder estar junto com a família no momento da partida de alguns dos nossos irmãos. Estas coisas precisam dominar os nossos sentimentos. E neste caso aqui, não houve ninguém para sepultar Moisés. Os filhos de Israel, nem aquela nova geração, podia sepultar Moisés. Que mistério, irmãos! Não poderia ter morrido e todo mundo fazer o sepultamento, mas Deus não quis assim. Moisés sobe no monte para morrer. Moisés está ciente que ele deveria ir para o monte, sabendo que haveria de morrer. Na epígrafe do texto, vocês vão encontrar o último dia de Moisés. Imagina saber do seu último dia, de que você está com vigor, que você está com 120 anos, seus olhos não estão escurecendo, você está com compreensão das coisas, você está com entendimento das coisas, e saber que quando você subir naquele monte, de lá você não vai descer. Deus quis assim, glória ao nome do Senhor, e o servo de Deus estava muito consciente, ele não estava com medo de morrer, ele sabia que mesmo ele morrendo, ele estaria com Deus e estaria guardado em Deus. É por isso que o crente não tem medo da morte, é por isso que o crente não vive com medo de morrer. Poeta cantando no hino de número 400 da nossa harpa cristã, ele diz: não temo o mal e a morte. É assim que a gente vive para a glória do nome de Jesus Cristo. Me permita então fazer aqui algumas considerações importantes sobre o livro de Deuteronômio, até a gente chegar nessa segunda mensagem de Moisés. Bom, é importante que eu comece dizendo para vocês que o livro foi escrito em 1406 a.C.,
escrito pelo próprio Moisés? É claro que vocês vão perguntar, pastor, ele escreveu até sobre a morte dele? Claro que não, e isso são fontes que vêm não só de uma fonte mosaica, mas de outras fontes, e aí é claro que Moisés não escreveu a sua própria morte, e que são outros que assim escreveram. Mas a autoria do livro de Deuteronômio é de Moisés, no ano 1406. Ele é um dos livros mais citados no Novo Testamento, inclusive citado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes vocês vão ver Jesus citar este livro nos evangelhos. Eu poderia citar alguns deles aqui, logo à frente eu vou falar um dos que Jesus cita. Mas um dos que também Jesus cita, do livro de Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso está no livro de Deuteronômio. Um dos rolos que foi achado, nos tempos do rei Josias, é exatamente o livro de Deuteronômio. Segundo o texto de 2 Reis, capítulo de número 22 e verso de número 8. Vou pedir ao pastor Estênio para fazer a leitura de 2 Reis, capítulo de número 22 e verso de número 8. Lembre-se, irmãos, que eu estou fazendo uma introdução do livro até a gente chegar aonde a gente gostaria de chegar com vocês. 2 Reis, capítulo de número 22 e verso de número 8, é nos tempos do rei Josias, que é achado um dos rolos, que é do livro de Deuteronômio, aonde acontece um grande avivamento nos tempos do rei Josias. Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra e que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. E sucedeu, pois que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos, e o rei mandou a Hilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos a palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Obrigado, pastor Estênio. Era apenas o verso 8, mas está muito bem lido. Bom, irmãos, então vocês estão vendo aí que o livro que foi achado no tempo do rei Josias é um dos rolos, do livro de Deuteronômio. A gente vai observar que no livro de Deuteronômio, ele é considerado pelos teólogos como o livro das decisões. Isso é muito importante a gente ter essa observação, porque em Deuteronômio a gente vai achar muitos textos aonde o próprio Deus pede com que os filhos de Israel decidam. Por exemplo, vocês vão encontrar isto no capítulo de número 28, vão encontrar isto a partir do capítulo de número 34 em diante, vocês vão encontrar isto a partir do capítulo de número 6 e tantos outros textos que o próprio Deus vai falar aos filhos de Israel. Por exemplo, Deus diz aos filhos de Israel: escolhei, pois, a qual caminho quereis seguir?
O caminho da vida ou o caminho da morte? Escolhei, pois, a bênção ou a maldição? Escolhei, pois, a vida de obediência ou a vida de desobediência? Isso nos faz entender, irmãos, no livro de Deuteronômio, que responsabilidades que se devam ser cumpridas pelo povo de Deus é uma coisa muito importante para mim e para você, a gente ter discernimento do caminho que a gente quer escolher, porque Deus não vai decidir o que você e eu precisamos decidir. Ora, se o caminho da obediência e da desobediência está diante de nós, esta escolha ela é voluntária, ela é pessoal. É porque tem muita gente que não se firma na fé, porque as escolhas da vida de tais pessoas estão imbuídas de sentimentos de orgulho, de vaidade, que na hora da decisão vão pelo caminho da desobediência. O princípio que Deus coloca para nós é: escolhei. Qual que nós queremos? Bênção ou maldição? Ora, parece uma pergunta como se fosse sem sentido para a gente, porque se eu perguntar aqui, quem quer o caminho da bênção? Todos nós queremos o caminho da bênção. Mas na hora da praticidade, na hora da atitude, é que comprova se aquilo que eu quero de fato, eu realmente vou fazer. Então é o fazer que vai demonstrar se eu estou de fato escolhendo o caminho da bênção ou se eu estou escolhendo o caminho da maldição. Se eu estou indo pelo caminho da obediência ou se eu estou indo pelo caminho da desobediência. Então, no livro de Deuteronômio, o que a gente mais enxerga é que o povo de Deus, os filhos de Israel, o que eles mais precisavam ter consciência é de que eles precisavam ter as suas decisões. Irmãos, pense nisso, ore a Deus, busque a Deus, aonde as decisões que você vai tomar sejam decisões pautadas na palavra de Deus, aonde tenha o devido temor. Não tome uma decisão qualquer, não tome uma decisão sem antes ter uma vida de oração, não tome uma decisão aonde você quer fazer as coisas que você pensa que vai dar certo, mas não consultou a boca do Senhor. Olha que Josué, ele erra por não consultar a boca do Senhor e faz aliança com os moradores de Gibeão. E isso custou muito sério para Josué e para o povo de Israel. Então a gente precisa ter temor a Deus, que as nossas decisões sejam decisões agradáveis ao Senhor. Bom, então a gente vai chegar agora no segundo discurso, é exatamente aqui que a gente vai entrar no segundo discurso, e é importante que também, ao chegar no segundo discurso, eu faça algumas comparações entre o primeiro discurso e o segundo. Bom, para quem já participou daquilo que tratamos no primeiro discurso, vai ficar mais fácil para eu poder falar com vocês. Mas mesmo quem não tenha participado, assim mesmo pelo conhecimento que você tem da palavra, fica fácil para o seu entendimento. Bom, a primeira coisa que a gente nota no primeiro sermão, ou no primeiro discurso de Moisés, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 4, a gente vai ver um sermão curto. A gente vai observar que, embora esse sermão seja curto, mas ele tem um peso muito grande. E ele é um sermão muito duro. Não é um sermão que eu diria para vocês fácil e agradável de se ouvir. Ninguém quer ouvir um sermão duro, um discurso duro. A gente normalmente não gosta do discurso mais veemente. A gente não gosta quando as palavras são mais incisivas.
mais duras, recheadas de muita autoridade. Eu falei, pastor, de muita autoridade eu aceito. Ora, Moisés está com muita autoridade, o discurso é curto, mas a palavra é muito dura. Imagine que nós tratamos no primeiro discurso, quando Moisés está tratando com os filhos de Israel, que eles entram, cada um na sua própria casa, estão murmurando de Moisés, de Arão, estão falando contra Deus, e Deus fala sobre isto com Moisés, e dá uma sentença para eles, porque eles estão murmurando em Cádiz Barneia, por causa do relatório que os espias trazem para eles, e quando eles estão com o coração desfalecido, por causa de incredulidade, eles vão murmurar contra Deus e contra Moisés, e o discurso é: por causa da murmuração de vocês, vocês não entrarão na terra que Deus jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. Imagine, irmãos, ouvir: vocês não entrarão na terra. Imagine, que discurso duro, vocês são rebeldes. Foi essa, inclusive, as palavras que Moisés fala aos filhos de Israel. Então, o que a gente encontra no primeiro discurso, embora curto, mas com muita autoridade. No segundo discurso, a gente vai observar que o discurso ele é longo, o discurso é mais demorado, o discurso que ele vai dar está recheado de instruções. As palavras-chave do segundo discurso é obediência e instrução. Imagine o segundo discurso, durante todo o dia que Moisés está falando de obediência e de instrução. Ser obediente e dar instrução aos filhos. Observe que no capítulo de número 6, vai o pastor Estênio ler de novo, eu estou fazendo a introdução do livro, tá, irmãos? No capítulo de número 6 e verso de número 7, olha a orientação que é para ser dada aos filhos de Israel. Isso já está dentro do segundo discurso. Pastor Estênio, por favor. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Obrigado, pastor Estênio. Fica em pé que você vai ler outro texto. Então vocês estão observando que a palavra-chave está sendo aqui instrução. E as intimarás a teus filhos. É alguém que deva estar preparado com conhecimento de Deus para instruir, para poder falar aos seus filhos, intimar a eles, inculcar na mente deles, fazer com que o devido temor esteja no coração dos filhos, para que eles vivam recebendo o favor de Deus, recebendo os milagres e a graça de Deus, quando eles entrarem na terra prometida. Então a orientação é: inculca Moisés isso aos filhos de Israel, nesta nova geração, para que eles passem isso aos filhos deles, para que eles vivam e eles desfrutem dos milagres de Deus. Deuteronômio capítulo de número 28, verso 1. Está aí apenas uma comprovação neste texto de Deuteronômio capítulo 28, que a mensagem é para instruir, é para ensinar aos filhos de Israel. Verso 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Obrigado, pastor Estênio. Então, o propósito é guardar os mandamentos, e o Senhor exaltará os filhos de Israel sobre todas as nações da terra. Bom, a gente chegou até aqui, agora uma coisa precisa ser dita para os irmãos, que embora a gente faça esta comparação do primeiro discurso com o segundo discurso, uma coisa que não muda, tanto no primeiro quanto no segundo discurso, e é claro que no terceiro também,
Uma coisa que está explícita, tanto no primeiro discurso quanto no segundo discurso de Moisés, é a autoridade que está sobre a vida deste líder. Isto a gente vai perceber em dois momentos. No primeiro discurso, ele trata sobre o problema de Cádiz Barneia. No segundo discurso, ele vai tratar do problema do Horebe, quando ele sobe para receber as instruções que Deus dá, os 10 mandamentos, e quando ele chega lá, Deus está falando com ele, e diz: olha, volta, porque os filhos de Israel se corromperam, cedo eles têm se desviado, e eles fizeram o que nós conhecemos como o bezerro de ouro. E nestas duas mensagens, tanto da experiência de Cádiz Barneia, que é da rebelião dos filhos de Israel, como no segundo, que é também uma rebelião, aonde eles vão adorar o bezerro de ouro, a gente percebe a autoridade deste líder. A autoridade, irmãos, é uma coisa que deva ser peculiar de cada crente, em especial a vida de cada obreiro. O obreiro não pode viver sem a autoridade de Deus. O que marca o ministério de um obreiro, irmãos, é a sua autoridade que Deus compartilha com ele. Um obreiro sem autoridade, ele não tem governo. Um obreiro sem autoridade, ele é um obreiro sem expressão. Um obreiro sem autoridade, ele não tem poder. E um obreiro com autoridade, irmãos, ele faz coisas, irmãos, em que as coisas que acontecem em torno dele, ele sabe que isso não vem propriamente de braço forte, não vem de intelecto humano, a não ser da mão poderosa do Deus que ele serve. Quando um obreiro está imbuído de autoridade, as pessoas têm respeito pelo que ele faz e têm respeito pelo que ele fala. Um obreiro sem autoridade, os obreiros não respeitam a sua fala. Um obreiro com autoridade, ele tem governo. É uma demonstração da unção de Deus que paira sobre a vida dele. Irmãos, José estava no Egito, quem governava era Faraó, mas a autoridade estava na mão de José. Vocês vão ver Babilônia, quem governava era Nabucodonosor, mas a autoridade estava na mão de Daniel. Se vocês encontrarem no tempo de Paulo, César governava, mas a autoridade estava na mão de Paulo. Nos tempos de Jesus, vocês vão ver Herodes governando, mas a autoridade está na mão de Jesus, irmãos. Se tem uma das coisas que o obreiro precisa buscar, irmão, é a autoridade da parte de Deus. Jesus diz: eis que vos dou poder e autoridade. A autoridade, irmãos, convence. A autoridade, irmãos, mostra o peso de um crente, o peso de um obreiro. Um obreiro com autoridade tem peso. Um obreiro tem peso na palavra. Que coisa é essa? Seria tão terrível quando um obreiro fala e o povo não respeita. Quando um obreiro fala e ele não consegue ajuntar o povo. Quando ele não consegue demonstrar através da sua própria vida, porque a autoridade, irmãos, ela é adquirida em Deus, através do seu comportamento, através da sua vida. As pessoas te respeitarão pela autoridade que você possui, pelo exemplo que você dá. Um obreiro sem exemplo é um obreiro sem autoridade. Um obreiro que não convence o povo, ele precisa pensar sobre o seu comportamento, porque uma das coisas que a gente adquire a autoridade, ela passa pelo nosso comportamento. Ora, meu filho, para me respeitar em casa, embora eu sendo pai,
a gente precisa entender que a autoridade que eu exerço não é uma autoridade descabida, que ela exclui a questão do exemplo. Ora, eu preciso entender que meu filho ou a minha família, eles precisam se sujeitar à liderança do marido, ou o que ele fala para a esposa e para os filhos, está embutido também dentro do exemplo. Se não tem exemplo, dificilmente se tem autoridade. Então a gente precisa pensar sobre isso. Então, nesta mensagem que Moisés dá, nesse segundo discurso, a gente vai perceber que a autoridade está embutida ou está imbuída em Moisés, tanto no primeiro discurso quanto no segundo. Imagine, e permita compartilhar com vocês, tanto no primeiro quanto no segundo. Nos dois, Moisés chama o povo de rebelde. Uma autoridade que Deus imparte a ele, para poder falar aos filhos de Israel da rebeldia, do comportamento inadequado, da falta de fé, de uma vida sem agradar a Deus, aonde eles abandonam o Senhor, deixam o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Outra coisa que é perceptível são as experiências que ele tem com Deus e com o povo. E isso aqui é muito importante de falar. E se me permito, principalmente a nós obreiros. As experiências que Moisés tem com Deus e com o povo são profundamente dolorosas. Com Deus agradáveis. Embora que determinados momentos do que ele passa, das experiências com Deus, são também muito dolorosas, que Deus permite ele passar. Mas me permita separar para vocês as experiências que Moisés passa, que são com Deus e com o povo. Porque normalmente, nós obreiros, ou até todos nós, servos de Deus, mas principalmente nós obreiros, a gente quer ter experiências com Deus. E Deus permite que a gente tenha experiências com Ele, quando Ele nos permite passar experiência com o povo. Porque a gente quer ver céu aberto, a gente quer ver o monte fumegando, mas a gente não quer ter experiências com o povo. E passar experiências com o povo, irmãos, é muito difícil, tá? Imagine, Moisés está no monte, está vendo a glória de Deus, e Deus está dizendo: desce depressa, desce, porque o povo se desviou. Chegou lá, o povo está cantando, está dançando, tem um bezerro de ouro, o povo foi adorar outros deuses, e Moisés está vendo tudo aquilo, e está com 2 tábuas da lei na mão dele, de pedra. Bom, eu poderia dizer: que momento sublime, que momento maravilhoso, que experiência. Deus escreveu os mandamentos na pedra, a glória havia cercado Moisés, e quando ele está descendo, ele já está irado, irmãos. Permita dizer aqui, irmãos, eu não estou dizendo de vocês, que Deus me guarde. Olhem para cá, por favor. Às vezes, irmãos, enquanto Deus está fazendo os seus obreiros rirem, enquanto Deus está compartilhando a glória sobre a vida dele, em outros momentos o povo está fazendo o líder chorar. Mas em ambas as experiências, a gente precisa entender de que isto é um momento que Deus compartilha para estruturar a nossa fé. Porque a gente quer ver o que João viu na ilha de Patmos, mas a gente não quer ir para a ilha de Patmos. A gente não quer ter a experiência que João enfrentou. Então isto para obreiro é maravilhoso, porque estrutura a nossa vida de fé, faz a gente ter firmeza e convicção na nossa chamada.
Porque no momento do monte é maravilhoso, mas quando a gente desce e a gente vê o povo, a gente tem tendência de desanimar. E fala, que isso? Isso aqui é para me desistir. Isso aqui não é para me enfrentar, não. Isso aqui não dá para mim, para enfrentar um povo desse jeito, que não quer comprometimento com Deus e com a sua palavra. Já se voltaram para outros deuses. A percepção que a gente encontra das experiências que ele tem com Deus e com o povo, irmãos, são importantes para o crescimento da vida de um líder. Você que está presidindo um departamento na igreja, está cuidando, você está orando, está sentindo a glória de Deus, está falando em língua estranha, você dobra o joelho, está vendo a glória de Deus, você levanta e você vê o comportamento de um povo. Ora, o que é isso? É Deus nos treinando, é Deus mostrando para a gente que a gente tem um serviço para fazer, que a palavra de Deus precisa estar nos nossos lábios, que a autoridade de Deus precisa estar na nossa vida diante dos desafios que aparecem. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter a autoridade da parte de Deus, ter graça da parte de Deus para enfrentar os desafios com o povo. Porque a gente só enfrenta os desafios com o povo quando a gente teve experiências com Deus. Não vai enfrentar o povo sozinho, não vai fazer o trabalho sozinho, sem antes ter subido para o monte. Não vai querer fazer um exercício de vida prática, sem antes ter um momento a sós com Deus. Ministérios fracassados por causa da falta da oração. Ministérios sem autoridade de Deus, porque não se inclinaram perante Deus para pedir diretrizes, para pedir poder, para pedir unção, para pedir graça de Deus, para enfrentar os problemas com o povo. Não se sinta aqui ofendido nem agredido, tá, irmãos? Eu não sou disso. Mas olha, se tem uma das coisas que a gente precisa saber, é tratar as coisas com o povo. Tem coisas que não vai se resolver em palavras. Tem coisas que não vai se resolver no jogo de cintura. Tem coisa que não é do intelecto. É somente intervenção divina. É somente o poder de Deus agindo e atuando. E como é que isso se resolve? Se resolve, irmãos, com oração e com conhecimento da palavra de Deus. A gente tem uma ferramenta, irmãos, está aqui, a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que santifica o povo, a palavra que faz o povo entrar pelo caminho da verdade e ser instrumento na mão de Deus. São coisas do povo, irmãos. Eu tenho vivido ao longo desses 25 anos da minha vida pastoral, e eu tenho visto muita gente desistindo da vida pastoral, porque muitas vezes fala assim, eu desanimei, querem nada com nada, povo que não quer orar, povo que não quer se submeter. Irmãos, eu tenho um compromisso com Deus enquanto eu estiver aqui com vocês. Meu compromisso é de ensinar, é de orar, é de interceder para que vocês cada dia sejam trabalhados pelo Senhor e a boa mão de Deus opere maravilhas no meio da gente, irmãos. Se me permita dizer, que Deus me guarde, irmãos, da soberba e do orgulho, mas eu tenho aprendido ao longo deste tempo a não desistir, irmãos. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus. E ai de mim se eu retroceder. Muitas vezes nas experiências com o povo chorando. Muitas vezes ao tratar determinados problemas chorando. Mas ao longo do tempo eu tenho visto Deus, irmãos, abrir os céus
e a glória de Deus se manifestar quando a gente aprende a colocar as coisas na mão de Deus, irmãos. É muito triste a gente ver um obreiro frustrado. É muito triste a gente ver um líder que perdeu a perspectiva da obra, perdeu a alegria no Senhor. Eu continuo crendo na palavra que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu continuo me alegrando no Senhor. Eu levanto da oração às vezes, nem sempre chorando por causa da glória de Deus. Parece ser muito difícil dizer isso. Muitas vezes eu levanto da oração por causa das angústias, por causa dos sentimentos de dor que a gente traz sobre os nossos ombros, dos problemas que aparecem, das batalhas que estão diante de nós. Quando tudo parece perdido, aí a gente levanta da oração chorando, esperando em Deus que Deus responda a nossa oração. Já se passaram 25 anos cuidando da igreja do Senhor, mas 25 anos de respostas de Deus, 25 anos de provisões de Deus, de milagres de Deus, de autoridade que Deus fez com que chegasse, para que Deus operasse uma grande obra na vida de uns, de um ou de muitos, porque Deus tem poder para fazer isso. Bom, meus irmãos, vocês estão vendo que eu não acabei ainda a introdução do assunto da onde eu quero chegar com vocês para poder tratar sobre o capítulo 5, o capítulo 8 e o capítulo 9. Mas ouça isso, por favor, e eu já encerro. Vocês vão ver que no segundo discurso são mais de 50 tópicos que Moisés aborda. Eu diria para vocês, que sermão comprido, que sermão longo, sem contar que estes 50 tópicos, eu diria para vocês, dentro de uma linguagem jurídica, que são as cláusulas que estão contidos ali, e dentro dessas cláusulas que ali estão contidas, a gente vai ver os artigos. Por exemplo, se eu for tratar com vocês o capítulo de número 22, que está na segunda mensagem, eu vou pedir para botar aqui no quadro, e eu já explico isso, e eu vou encerrar, tá bom? Depois a gente vai entrar no capítulo 5, 8 e 9, que é para a próxima terça-feira. Mas vocês vão ver que nesse segundo discurso, tem lá mais de 50 tópicos, que são as cláusulas, né, da lei, que, por exemplo, eu daria para vocês, leis acerca, né, de comportamentos, leis comportamentais, leis sociais, leis religiosas e leis civis. No capítulo de número 22, estão ali contidas leis comportamentais. O pastor Estênio vai ler aí, do 22, do 1 até o 12, e eu vou falando com vocês à medida que ele vai lendo. Pedi o pastor Estênio para ir dando uma paradinha quando eu for falando isto com vocês. Observem só, essas são leis comportamentais, tá bom? Vendo extraviado o boi ou ovelha do teu irmão, não te esconderás deles, restituí-las sem falta a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou tu o não conheces, recolheu-as na tua casa, para que fique contigo, até que teu irmão o busque, e tu lhes tomarás a dar. Observe isso, irmãos. Essa lei de comportamento estava dentro do que Deus estava orientando para Moisés, para que fosse
forma de viver, um modo, um estilo de vida dos filhos de Israel. E aqui está um exemplo de comportamento que os filhos de Israel deveriam ter. Por exemplo, esta questão do boi. Se teu irmão estiver perto de ti, ou não o conheceres, recolhê-los-á na tua casa, para que não fiquem contigo, até que teu irmão os busque, e tu lhos restituirás. Ou seja, se esse estiver longe, deva se guardar em casa. Se ele tiver conhecimento de um boi que foi perdido, que foi extraviado, e ele tem conhecimento de quem é o dono, é para devolver. Isso é lei do comportamento, irmãos. Isso é trabalhar a honestidade. Isso é trabalhar a formação do caráter. Eu disse já algumas vezes aqui para vocês, o nosso comportamento vem do caráter, o nosso caráter vem da nossa crença. Aquilo que cremos, nós somos, e aquilo que nós somos, nós fazemos. Então aqui Deus está dizendo, olha, quando a crença de vocês forem em mim, vocês estiverem em mim, o caráter de vocês será melhor. E uma vez o caráter de vocês sendo melhores, o comportamento também será adequado. Porque sabe aquela coisa que a gente sempre fala, irmãos? A pessoa vai te dar o troco e dá o troco errado, e aí você tem o dever, a obrigação de devolver o que não é seu. Você, como servo de Deus, são leis comportamentais que você não pode levar vantagem nas costas das pessoas. Provérbio de Salomão, ele trata sobre essas questões de comportamento, e ele diz assim: de nada vale, dirá o comprador, mas indo ele, então se gabará. Ou seja, quando eu estou vendendo uma coisa, eu estou dando maior valor no que eu estou vendendo. Aí depois que eu me desfiz do negócio, eu falo, não valia nada. E fulano tomou maior prejuízo. Isso não vale nada. Isso não é comportamento para servo de Deus. Servo de Deus prima pela honestidade. A gente não anda querendo tirar vantagem sobre ninguém. A gente não anda querendo levar vantagem nas costas das pessoas, dos nossos irmãos. A gente precisa ter um comportamento ético. Continua. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com os seus vestidos. Assim farás também com toda coisa perdida, que se perder de teu irmão, e tu achares, não te poderás esconder. O jumento do teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e deles te esconderás, com ele os levarás sem falta. Obrigado, pastor Estênio. Então vocês estão vendo aqui que são leis comportamentais que estão relacionadas para que a gente não tenha aquela questão de indiferença. Isso não diz nada ao meu respeito, isso não diz nada para mim. Então Deus está dizendo, olha, quando o boi cair no buraco, para que a gente não fique indiferente. Inclusive, este é um dos textos citados por Jesus, que eu disse que falaria com vocês. Quando o teu boi cair no buraco, hipócritas, vocês não vão tirar lá o boi do buraco? Ora, se vocês tiram o boi que caiu no buraco, porque vocês não podem ficar indiferentes, vocês têm que tirar, porque isso é mandamento, está lá em Deuteronômio, é o texto que eu estou lendo para vocês. E Jesus, quanto mais este, que eu não posso curá-lo no dia de sábado. Eles não podiam dizer nada, porque estava escrito, era um mandamento, era uma ordenança, e aí Deus está exigindo que eles não tenham indiferença. Eu vou pedir para ler outro texto, pastor Estênio, e eu encerro aqui, tá, irmãos? Capítulo de número 23, verso 9 e 10, eu estou passando do horário, mas eu já vou encerrar agora. 23, 9 e 10. Observe isso, irmãos, que é muito importante. A gente não vai ter tempo para divulgar isso aqui, falar bem detalhadamente, mas é importante que eu fale isso para vocês.
Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda a coisa má. Quando em ti houver alguém que por algum acidente de noite não estiver limpo, sairá fora do arraial, não entrará no meio do exército. Obrigado. Permanece aí com essa leitura. Tem como mudar a versão aqui para mim? Vê uma outra versão, por favor. Eu acho que a revista e corrigida. Esta, eu acho que é essa, né? NVI. Olha o que o texto diz. Lê, pastor Estênio. Se um dos seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Deixa parado aí. Observe isso, irmãos, do que Deus está orientando a Moisés para falar aos filhos de Israel. Isso aqui é a limpeza do acampamento. Soldado, quando ele fosse para a guerra, ele deveria ter um comportamento. Qual era o comportamento que o soldado deveria ter? Vocês vão ver que desses homens, se tiver impuro devido à poluição noturna, não é poluição, é poluição noturna. Eu sei que a gente tem moças e rapazes aqui, mas eu acho que é importante a gente falar isso. O que é a poluição noturna? É quando um homem, dormindo involuntariamente, preste atenção nessa palavra, involuntariamente, ele ejacula durante a noite, sozinho, porque isso normalmente acontece nos homens, principalmente na fase da adolescência ou na fase da juventude. Só que Deus está dando uma orientação que se um desses homens estivesse impuro e de forma involuntária acontecesse isso, ele deveria ser colocado para fora do arraial e ele deveria passar aquele dia todo fora do acampamento ou fora do arraial. Deus, irmãos, leva em conta as questões da pureza, e Deus leva em conta a questão da reprodução. E esta questão da reprodução da vida, ela está inserida aqui neste texto, quando Deus está observando que mesmo sendo um fato acontecido de forma involuntária por um homem, todavia, este homem deveria estar fora do acampamento. Quais são as coisas importantes? Nós estamos falando de leis comportamentais, e aqui até no que diz respeito à pureza. Bom, a gente percebe à vista, olhando o texto, de que estas questões precisam ser examinadas por nós, precisam ser tratadas por nós, porque Deus está tratando aqui de um caso involuntário. Então pense, irmãos, sobre pecados desta natureza de forma voluntária. Eu poderia dizer para vocês, eu sei que eu estou num culto que deveria tratar isto mais a nível de casais, mais a nível masculino, mas imagine o pecado cometido de forma voluntária. Perguntas tais, me dê licença por favor, irmãos. Masturbação é pecado? Olha o texto. Claro que sim. Mas a gente às vezes tem dificuldade de tratar esse tipo de coisa. A gente não quer falar sobre isso, porque são coisas que parece que nós temos muita dificuldade de comentar sobre isso. Mas aqui a gente está percebendo um pecado de um homem que Deus considera ele impuro. É o pecado de poluição, a poluição noturna, aonde à noite o organismo do homem libera isto involuntariamente, tá? Isso devido não ter uma vida sexual e por outras razões também. E aí este homem involuntariamente acontece isso com ele, mas Deus está considerando ele como impuro.
Bom, se ele é impuro, fazendo involuntariamente, o que nós diríamos se ele fazer isto voluntariamente? Para os rapazes, a devida atenção com uma vida de santidade, porque o sujeito, ele bota os olhos na internet o dia todo, fica com os olhos fixados em imundícia, aí de noite vai ter sonho, devido à erotização, devido ao comportamento do que ele botou os olhos em imundícia. E o Salmo de número 101, ele continua dizendo para nós: não porei os meus olhos em coisas más. A gente precisa aprender o que é a santificação. A gente precisa aprender a sair, irmãos, de coisas que nos contaminam. E Deus disse: vai ficar o dia todo fora do arraial. Você fica lá e chegar lá fora do arraial, você se lave. Vai se lavar. E depois de ter lavado-se, o dia todo que você ficou para lá, e você pode voltar para o arraial. A gente dá para entender o seguinte, irmãos, que determinados tipos de comportamento, o sujeito que comete tais pecados voluntários, ele não deveria estar dentro do nosso arraial, irmãos. A gente percebe que a gente tem errado com muitas coisas que a gente deixou de tratar, com muitas coisas que acontecem neste presente momento que a gente está vivendo. A gente está com uma tendência de achar que tudo é comum, tudo é natural, tudo pode. E Deus continua dizendo: é pecado. E Deus continua dizendo: precisa se santificar, precisa se lavar, precisa de um banho na palavra, precisa do sangue de Jesus para te purificar de todo o pecado. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos guarde, que Deus em Cristo Jesus nos ajude, irmãos, a viver conforme a palavra do Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e me permita orar por você. Ó Deus, nós queremos lhe dar graça, nós queremos adorar o seu nome. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a sua palavra é a verdade e digna de toda aceitação. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em santidade. Ajuda-nos, ó Deus, a viver conforme a sua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a andar na sua presença de maneira que agrademos ao Senhor. Se a tua mão, ó Deus, sobre a sua igreja, se a tua mão sobre o seu povo. Dai-nos a devida graça do Senhor, meu Pai, para andar na sua presença, desfrutando das delícias do seu reino. Se a tua mão sobre os teus obreiros, se a tua mão sobre a sua igreja, esforça nossas mãos para a sua obra, Deus. Dai-nos graça, Senhor, de maneira que não retrocedamos, andemos olhando rumo ao norte, que a sua graça, Senhor, seja compartilhada com todo o seu povo nesta noite, de maneira, Senhor, que nos alegremos no Senhor e na força do seu poder. Ó Deus, assim nós te damos graça, louvamos o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.